É quase noite já, tá escurecendo aqui na Avenida Paulista, apesar de passado um pouquinho de 5 da tarde, né? Mas é o seguinte... Nessa época escurece mais cedo, É, né? é. Eu não sei, eu sei lá, na Rússia, será que escurece mais tarde? Não, lá já escureceu, faz tempo que eles estão 6 horas à nossa frente. Nós estamos começando mais uma live aqui do Terceiro Tempo para falar de mais um dia de Copa do Mundo. Nós estamos no 5º dia de competições lá na Rússia. Tivemos hoje 3 partidas, a Suécia vencendo a Coreia do Sul por 1-0, a Bélgica batendo o Panamá por 3-0 e uma partida que se encaminhava para um 1-1 modorrento e que seria mais uma decepção entre as grandes potências do futebol, mas no finalzinho, já nos acréscimos, o capitão Kane deu o gol que valeu a vitória para a seleção da Inglaterra contra a Tunísia na estreia destas seleções no Mundial da Rússia. Aliás, foi dele os 2 gols da competição. João Antônio de Carvalho, como é que você está, João? E como é que foi a segunda-feira de Copa do Mundo, João? Grande abraço, Frank. Vou compartilhar aqui. Grande abraço aos amigos que acompanham essa live aqui nos portais do Terceiro Tempo. E hoje foi o pior dia de todos, eu entendo. É mesmo? Hoje foi ruimzinho. Faltou emoção? Faltou emoção. Quer dizer, se você pegar os resultados, 2 deles apertados, a Suécia ganhou por 1-0 e a Inglaterra por 2-1, você pode falar assim, mas teve emoção. É que os jogos foram muito ruins tecnicamente. Muito. E a Bélgica, que tem uma seleção maravilhosa, também não jogou tudo isso. Fez 3-0 porque era contra o Panamá, que é uma seleção limitadíssima, está na sua primeira Copa do Mundo, se classificou, não se sabe como, eliminando os Estados Unidos, que eram favoritos lá na CONCACAF, na América do Norte CONCACAF. Agora, hoje os jogos foram realmente terríveis. Você quer começar por qual, hein, Frank? Não, vamos começar pelo que está mais quentinho, né? Tunísia e Inglaterra, porque assim... se não foi um grande jogo, a gente tem que destacar assim, também não teve participação do árbitro de vídeo, já quando participa a gente questiona, quando não participa a gente questiona também, vamos falar sobre isso daqui a pouco quando nós estivermos falando de seleção brasileira. Até teve, né? Mas ele já tinha marcado o pênalti. Ele já tinha marcado. Deram um toque para ele que vai firme. Então, que... ele não foi nem lá fazer aquela coisa toda. E foi o Vilmar Roldan, o árbitro desta partida. O gol da Tunísia foi um gol de pênalti, né? E os gols da Inglaterra, os 2 gols do capitão Kane, que valeram para a Inglaterra esses 3 pontos que foram importantes, se você levar em consideração o resultado da Bélgica, que é do mesmo grupo. O jogo foi muito ruim tecnicamente, foi muito fraco. A seleção da Inglaterra, ela pode ser dividida assim. Ela tem um ataque muito forte. O Dele Alli hoje não brilhou, mas o Sterling jogou muito no primeiro tempo, tanto que correu demais, acabou saindo na segunda etapa. E tem o Harry Kane, que é um jogador que tem habilidade e é oportunista, tanto que marcou os 2 gols. O primeiro no rebote do goleiro e o segundo aproveitando a estatura do Maguire, que cabeceou, e ele, na pequena área, desviou e marcou o segundo gol da Inglaterra. Tem um bom ataque, tem um ótimo ataque. Tem o meio-campo desprotegido, o Henderson, que é o jogador que sai, faz as jogadas de saída, o jogador que lança muito bem, fica praticamente aí sozinho, ele e os 2 alas, que atuam pela direita e pela esquerda, que são o Tripper e também o Young, pelo outro lado. E tem 3 zagueiros. Eu vejo que a defesa da Inglaterra é uma defesa fraca e desprotegida por baixo. Por cima é difícil. O Walker, que fez o pênalti, ele é o mais baixo dos zagueiros, ele fez um pênalti bobo, o jogador já estava até atrás dele, mas mesmo assim ele deixou o cotovelo, e por isso o pênalti foi marcado e ele ganhou o cartão amarelo. Os outros 2, o Maguire e o Stones, são jogadores muito altos. Pelo jogo aéreo, eles se sobressaem, tanto que foram bem no ataque e também foram bem na defesa. Por exemplo, o primeiro gol foi o Stones que cabeceou, o goleiro rebateu e foi o gol do Kane. E o segundo gol foi um passe de cabeça do Maguire que o Kane acabou fazendo. Então, quer dizer, os 2 zagueiros, burrice jogar bola na área da Inglaterra, que você não vai ganhar muita coisa por lá. Em compensação, tocando bola, os atacantes da Inglaterra eles não voltam tanto, a defesa fica mais desprotegida, e aí a Inglaterra é um time mais fácil de ser batido. Não foi pela Tunísia, porque a Tunísia tem um time limitado. Tem um time muito bem montado, mas é limitado. O Cássio, que é o jogador de mais habilidade, acabou também sendo muito bem marcado, porque todo mundo sabia que do pé dele que poderia sair alguma coisa. Tem um jogador que é o Silic, que ele dribla muito, mas é aquele drible que não leva a lugar nenhum. Ele é intermediário, ele vai para um lado, vai para o outro, come daqui, come dali, mas não é um jogador que é o drible sem objetividade. Sem objetividade. Então, não vejo a Inglaterra indo muito longe na Copa do Mundo.
pelo que eu vi hoje. A exceção de que, de repente, mude muita coisa, que o técnico consiga armar melhor o seu sistema defensivo, que os atacantes estejam todos num grande dia, mas eu não vejo indo muito longe, e a Tunísia não dá para pensar em classificação também. Bom, o João Vitor está participando conosco, o Vitor Alexandro também. Vamos ser hexacampeões, ele diz aqui, ó. O Michael Massoca diz o seguinte: árbitro de vídeo na Copa é igual ao salva-vidas de nadador olímpico, serve para nada. O Edésio Xavier, estamos diante dos gigantes do futebol europeu. Ele é de São José dos Campos, um abraço aí, hein? Com humildade, raça e alegria, vamos conquistar o caneco, acredita o Luiz Eduardo, viu, o João Antônio? E o Fábio Souza também, dando um salve aqui pra gente. Obrigado a todos que estão participando da nossa live aqui no Facebook do Terceiro Tempo. Bom, tivemos Bélgica e Panamá também 3-0, né? Acho que aí o ineditismo da participação do Panamá, um dos debutantes nesta Copa, né? A emoção do Romain Torres, o capitão da equipe, ao ser entoado o hino do Panamá na abertura do Mundial, né? Essa imagem está ganhando o mundo aí, as lágrimas do capitão da equipe panamenha por ouvir o seu hino pela primeira vez tocado em uma edição de Copa do Mundo, né? Mas dentro de campo, aquilo que se esperava, a Bélgica, apesar do primeiro tempo até certo ponto decepcionante, o segundo tempo passou o carro, né? 3-0 e aí fez valer o seu favoritismo. A Bélgica é um time muito habilidoso, né? Tem jogadores de muito potencial, o De Bruyne, o Hazard, o Mertens, o Lukaku, que é um jogador oportunista, que também, quando sai da área, sabe servir os companheiros que entram, né? Hoje não jogou bem o Carrasco, por exemplo, não foi muito bem pela esquerda. O Meunier, eu entendo que é o jogador que destoa um pouquinho desse meio campo para frente da Bélgica. O Witsel também hoje nem precisou sair muito como elemento surpresa, porque o jogo estava muito fácil, mas foi o esperado. A Bélgica no primeiro tempo trocou bola de um lado para o outro. O problema da Bélgica que eu vejo não é só da Bélgica, de alguns times que estão disputando essa Copa do Mundo. Estão jogando com dois pontas agora, só que os pontas eles não vão para o fundo. Então é sempre aquele afunilamento de jogada, que facilita a marcação de um time adversário. Aí a Bélgica teve problemas no primeiro tempo por isso, mesmo com várias chances de gol, o que era esperado, né? E no segundo tempo, 2 minutos, saiu um golaço do Mertens, que acertou um chute lindo, de bela feitura, né? E aí desmoronou o castelo de cartas do Panamá, porque ficou muito mais fácil. O Panamá teve que sair um pouquinho, aí deu espaço, fica difícil. No segundo gol, o De Bruyne fez uma linda jogada e deu um passe de trivela para a cabeçada do Lukaku, e no terceiro gol o Hazard armou o contra-ataque, tocou para o Lukaku 3-0 e poderia ter sido até mais. Então vitória justa da Bélgica, mas não dá ainda para falar o que a Bélgica pode fazer, aonde a Bélgica pode ir, porque hoje o adversário foi muito fraco. Então não adianta, a gente tem que esperar um jogo da Bélgica, por exemplo, contra a Inglaterra. A Bélgica é mais time, mas a Inglaterra é uma potência mundial, é uma seleção forte. Então aí a gente vai ver o que a Bélgica pode fazer nessa Copa do Mundo. Olha, o Valdir Santiago diz aqui, ó, participando aqui nos comentários: não foi pênalti, mas houve sim falta em cima do Miranda no gol da Suíça. Aliás, a mesma falta que o Miranda fez para cima do Chicão em 2009 no São Paulo e Corinthians, né? Andaram até tuitando isso, acho que o próprio Chicão colocou isso no Twitter, né? Depois teve a declaração do Miranda: se o juiz não marcou é porque não foi. E assim, partindo desse pressuposto aí, já que estão comparando um lance com o outro, né? E colocando assim o Miranda, estabelecendo o Miranda meio que como vilão da história. Ontem ele disse também, depois do jogo, era interpretativo. Eu falei para ele, ele me empurrou e tal, mas o árbitro entendeu que não, segue o jogo, não vamos ficar reclamando aqui por causa da falta, não vamos justificar, né, o empate do Brasil em função dessa falta. Isso pelo menos eu achei que foi razoável da parte da seleção brasileira, né? Não ficou colocando na conta da arbitragem o futebol que faltou para ela no jogo de estreia. O Romilson de Almeida: vamos Brasil, diretamente da Irlanda. Que legal, obrigado, viu, por estar conosco aí. Diretamente na Europa. O Nelson Perim, ele é de Guarulhos, escreve aqui, Dali Bélgica. Se a Bélgica jogar tudo que se espera dela, de fato a gente pode ter uma seleção aí jogando bonito, né? Porque os jogadores individualmente são bons jogadores, né? E se der tudo certo no conjunto, nós vamos ter um futebol bonito. Mas como o João disse, o jogo contra o Panamá não é parâmetro. De manhã nós tivemos Suécia e Coreia do Sul, outro jogo que encaminhava para um empate aí, e aí teve, através do árbitro assistente de vídeo, a marcação do pênalti para a Suécia,
pênalti que ocorreu. O pênalti ocorreu, o Kim, lateral esquerdo, que entrou no decorrer da partida, porque o lateral titular saiu no primeiro tempo, acabou agarrando, fazendo o pênalti em cima do Cleison, e com isso o Granqvist bateu e fez o gol. Para se ter uma ideia, o grande destaque da Suécia foi o Granqvist, que já tem 30 e poucos anos, é zagueiro, ele foi bem na defesa, ajudou o ataque e ainda fez o gol de pênalti com categoria. E a Suécia não jogou bem porque o seu principal jogador, que é o Forsberg, que joga no Leipzig, seria absolutamente apagado. Mas a Suécia é um time limitado, é um time fraco, também não dá para esperar que chegue em lugar nenhum, tem dois atacantes grandalhões e atrapalhados, o Toivonen e também o Berg. O Forsberg é bom jogador, o Cleison razoável, tem dois volantes, o Ekdal veio numa temporada ruim, se machucou, é um jogador interessante, é um jogador do Hamburgo, que tem uma técnica para sair jogando, é volante, mas sai bem para o ataque, mas não acredito. A Suécia acho que vai passar de repente no seu grupo devido à fragilidade dos adversários. A gente tem que lembrar assim que esse resultado aqui, Suécia e Coreia do Sul, dá uma pressionada na Alemanha, porque eles são do mesmo grupo, né, em função da derrota da Alemanha para a seleção do México. Eu acabei confundindo o grupo. Eu acho que a Suécia tem toda a chance de ser eliminada. Eu estava confundindo com o grupo da Bélgica. Mas o grupo da Bélgica é a Inglaterra. Exatamente. É que teve um jogo ontem, né, pela primeira vez nós tivemos 2 jogos de um grupo e um jogo apenas de um outro grupo, né, no domingo, então teve um complemento nessa segunda-feira. Então eu acho realmente que vai ser muito difícil. O time da Coreia também é limitado, o Son, camisa 7, que joga no Tottenham, é o principal jogador do time, mas Bandorinha só não faz verão, né? O jogo foi muito fraco. A tendência é que a Alemanha se recupere e consiga a classificação junto com a seleção do México. Olha aqui, o Santos Fabrício, olha, tem uma opinião divergente com relação à seleção brasileira. Para ele foi falta em cima do Miranda e pênalti em cima do Gabriel Jesus. Fora algumas faltas que o juiz deixou de marcar e alguns cartões que deixou de dar também. Juiz muito ruim, por sinal, ele tem que ser banido, diz aqui o Santos Fabrício. É a opinião dele. Nós vamos falar também agora aqui um pouquinho de seleção brasileira, porque a respeito dessa questão aqui do árbitro assistente de vídeo, o Edu Gaspar informou que a CBF está mandando uma carta, uma espécie de questionamento para a comissão de arbitragem da FIFA para saber por que o árbitro assistente de vídeo não foi utilizado nos lances em que os jogadores brasileiros reclamaram. A falta do Miranda e também a penalidade no Gabriel Jesus. Isso em algumas matérias que foram divulgadas hoje por companheiros nossos que estão lá na Rússia, né? Isso já foi revelado que os árbitros, inclusive os que estavam fazendo a arbitragem de vídeo, entenderam que a marcação foi correta, então optaram por não chamar o árbitro, né? Mas eu acho que assim, seria minimamente razoável, dá uma espiada lá no vídeo para você confirmar se foi o que você fez. Se você tem esse dispositivo, se você tem isso à disposição, não custa usar, né? Mas agora vai saber também o que é que os caras pensam com relação à arbitragem de vídeo. O fato, né, João Antônio, só assim de formas gerais, porque você já falou da partida na live do domingo, é que a arbitragem de vídeo não vem para desmistificar aquele negócio de que assim, vão acabar as polêmicas com relação ao futebol. Isso aí esquece, né? Já ficou provado. E quem queria dormir com um barulhinho desse, virou pesadelo. E o problema exatamente é esse, é o que eu falava antes. Eu não sou contra a tecnologia, mas como que ela vai ser usada, esse é o problema. Porque tem horas que você está lá em cima... A prerrogativa é só da arbitragem. Aí que está. De repente, o árbitro ele sente uma dúvida, ele pergunta. Mas quando o árbitro não vê realmente a jogada, fica nas mãos de quem está lá em cima no VAR. E aí vai comunicar ao árbitro que entenderam que teve um erro. E aí que o árbitro vai ver de novo e ele mesmo, o árbitro, vai definir se foi ou não vendo a imagem da televisão. Eu acho isso, acho que depende muito. Em alguns momentos do jogo isso funciona, outros não. A gente teve agora mesmo nesse último jogo da Inglaterra, lances polêmicos de agarrões na área, que dá para ver claramente pelo vídeo e ninguém avisou o árbitro. Eles, pela explicação lá da TV, eles entenderam que assim, lances que acontecem 27 vezes num jogo, também não vamos ficar, porque senão vai parar o jogo toda hora. Mas enfim, ou é uma coisa ou não é uma coisa. Então, esse é o problema. O Romilson diz o seguinte, esse VAR é uma piada, não foi pênalti nem falta no Cristiano Ronaldo no jogo contra a Espanha. Enfim, as polêmicas irão continuar. Rapidamente, só a agendinha da terça-feira, Colômbia e Japão, o jogo do grupo H às 9 horas da manhã.
o último grupo, né, com estreantes. Então a Colômbia estreia contra a seleção japonesa. E ao meio-dia, os últimos estreantes, em Polônia e Senegal, também pelo grupo H. Depois, às 3 da tarde, aí já uma partida válida pela segunda rodada, a Rússia vai enfrentar a seleção do Egito pelo grupo A. Alguma expectativa assim? Pô, essa seleção eu tô querendo ver desde o começo da Copa? Eu vejo, nenhuma delas assim me chama atenção especial, mas eu vejo 3 confrontos legais, 3 jogos que eu acho que o nível vai ser bem melhor do que a gente viu hoje. A Colômbia tem uma seleção forte, tem uma seleção que tem o James Rodrigues, que voltou a jogar bem, tem o Falcão Garcia, é um time que tem o Quadrado, é um time técnico contra uma escola asiática de muita velocidade, muita correria, que é o Japão, mas com jogadores experientes, que atuam no futebol europeu. O Honda, o Osako, tem também o Kagawa, jogadores que tem uma carreira no futebol europeu. Então acho que é um jogo legal, vai ser um jogo de 2 escolas diferentes. Polônia e Senegal, a Polônia tem o Lewandowski, que é tipo o Harry Kane, bola caiu no pé dele, ele não desperdiça. E o Senegal talvez seja a melhor seleção africana dessas que estão na Copa do Mundo. É uma seleção que vem com aquela tradição da África Negra, que já teve aí o próprio Senegal surpreendendo em outras oportunidades, em 2002, já teve também Camarões, já teve Nigéria. E o jogo da Rússia é legal, porque a gente talvez pela primeira vez vai ver o Salah em ação, porque ou ele joga amanhã, dependendo das condições dele. Se ele não jogar é porque não tem a mínima condição mesmo. Se ele tiver um pouquinho de condição, ele vai para o jogo. Então vai ser legal por isso. Legal. E olha, curtinhas aí do seu clube, para você não perder aí o que está acontecendo no seu clube. É o Santos prestes a contratar Ricardo Gomes como diretor executivo. Um cargo que estava em aberto, né, a função aí, não tinha ninguém. Desde a saída do filho de Sócrates, né? Ele vai jogar de quê? Ele vai jogar de quê? Quem? O Ricardo Gomes? Não, o Ricardo Gomes, ele quer voltar para o futebol, mas não quer mais ser mais treinador. Então pode juntar a fome com a vontade de comer. Ele vai ser o executivo aí. É que hoje em dia também essa função de executivo de futebol, nossa, está mais importante que jogar bola. O Santos precisa de jogador. Mas para o Santos deve ser importante porque lá ninguém põe dedo em contratação, né? Só o presidente que está tratando, né? Aí então... Você vai ter dinheiro para contratar. Tanto que desde que o Gustavo saiu, né? O negócio lá também. Agora o Santos vai ter dinheiro, né? Vamos ver agora se o dinheiro chegar no Real Madrid, se vai dar para reforçar. Tem uma parte que entra à vista aí, vamos utilizar. E o Corinthians fechando com o Danilo Avelar, lateral esquerdo, que pertence ao Torino, mas que vive emprestado, viu? Ele vem de 2 empréstimos seguidos aí, o último para o Amiens da França, e realiza exames médicos nesta terça. Não se firmou em nenhum lugar ainda onde jogou. Não é um mau jogador, mas não é aquele jogador que vai resolver. Mas como o Corinthians precisa ter elenco, acho importante contratar um jogador que já tem experiência internacional. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia de todos. Nesta terça a gente volta falando mais de Copa do Mundo, dando aquela passada nos jogos da terça-feira e projetando já também os jogos de segunda rodada da Copa do Mundo que está sendo disputada lá na Rússia. Obrigado pela atenção de todos. Aqui no Facebook nós estamos sempre com a live, tem a nossa versão editada no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Inscreva-se lá agora mesmo. Não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações de tudo que é publicado para você. Em breve uma entrevista exclusiva com o Luiz Pereira, deve estar pintando aí nas próximas horas. Deixe por lá o seu like também, se você gostar do que está sendo produzido, evidentemente. E uma cobertura bem legal, bem diferente, no terceirotempo.com.br, de todos os jogos da Copa do Mundo. Além da notícia do jogo, né, da informação do jogo em si, nós temos lá algum material exclusivo lá, por exemplo, as notas do João Antônio para os jogadores da partida, análise sobre os desempenhos, né, as principais manchetes pelo mundo daquilo que foi cada jogo, os gols que você pode ouvir numa versão estrangeira, né? Por exemplo, tem gol da Tunísia lá para você, da Tunísia não, né? Mas da Inglaterra para você ouvir na voz dos cronistas da Tunísia. E eu vou te falar, acesse lá terceirotempo.com.br, porque é o seguinte, o gol da Tunísia, muito legal de você ouvir, porque o cara parece que ele está narrando no meio da torcida, meu, é fantástico o negócio. Então, acesse lá terceirotempo.com.br e acompanhe a cobertura do Terceiro Tempo na Copa do Mundo da Rússia. Valeu, gente, boa noite para vocês, até amanhã. Tchau. Grande semana para todos, hein? Um abraço.